Esse poema do capítulo 51 do livro do profeta Isaías foi uma mensagem de conforto para Sião, apontando a libertação da Babilônia. Os irmãos puderam, prestando atenção na leitura feita, que esse texto fala em libertação, em alegria, em conforto. Existe uma ênfase especial na iniciativa, na ação de Deus em favor do seu povo. No versículo 12, nós lemos: eu sou aquele que vos consola. No versículo 15, eu sou o Senhor teu Deus. No versículo 16, eu ponho as minhas palavras na tua boca. E termina dizendo: tu és o meu povo. As vitórias que os inimigos do povo de Israel alcançaram iriam cessar. A morte dos soldados, as condições precárias do exílio, todavia, traziam desespero e falta de confiança para o povo de Deus. Então Isaías profetiza para aquele povo que haveria de voltar para Sião, apelando para a história de Abraão, lembrando que assim como Deus chamou Abraão, abençoou-o e multiplicou a sua semente de acordo com a promessa, assim também Deus haveria de abençoar Israel, dando-lhe um expressivo aumento da sua população e a restauração à sua terra natal. Israel não deveria confiar nos homens mortais. Israel deveria descansar no Senhor, o Criador de Israel, que não haveria de abençoá-lo, que não haveria de abandoná-lo. Através do profeta Oséias, antes do cativeiro da Babilônia, uma palavra de Deus vinha como uma sentença terrível para o seu povo. Dada a insensibilidade do seu povo às mensagens do Senhor, Deus diz através do profeta Oséias: vós não sois o meu povo. Que palavra terrível! Mas agora, através do profeta Isaías, Deus muda o seu relacionamento com Israel e diz: tu és o meu povo. Se num momento havia uma distância tão grande entre Israel e o seu Deus, agora o profeta Isaías traz um novo momento da graça divina, dizendo: tu és o meu povo. O versículo 15 mostra como Deus agiu no passado, agitando o mar naquela experiência notável da saída do Egito. Era o mesmo Deus, poderoso, soberano, Senhor do universo. Israel não precisaria ficar desesperado. Deus diz ao povo através de Isaías: com as minhas mãos eu te protejo, na sombra das minhas mãos vocês estarão seguros. Se você tiver o interesse de fazer um estudo particular sobre as mãos de Deus, você será ricamente abençoado. Se por um lado nós encontramos textos bíblicos que falam sobre as mãos de Deus que vêm pesando como um castigo pela iniquidade do seu povo, em muitos outros lugares nós encontramos a expressão as mãos de Deus, no sentido de sustentar, de proteger, de guiar, de mostrar os caminhos divinos. As mãos do Senhor. Aquele povo não poderia se esquecer
de que haveria de chegar o tempo da restauração. E o povo seria restaurado, e sob a sombra das mãos de Deus estaria em Sião novamente. A mão de Deus expressa o seu poder. É isso que o profeta está dizendo. O Supremo Criador de todas as coisas, que preserva tudo o que criou, os céus e a terra, os impérios, as civilizações, que cuida deste universo de estrelas e também cuida do meu coração e do seu coração. É o mesmo Deus. Ele governa todas as ações dos povos, das nações, e ao mesmo tempo Ele guia cada um de nós em particular. Há quem queira ensinar que Deus tem algumas limitações, poderíamos dizer assim. Por exemplo, dizem que Deus conhece o futuro, mas que não tem controle sobre o futuro. Que Deus sustenta o mundo, mas não tem poder para interferir na história. Que Deus dá uma direção geral ao mundo, mas não trata dos detalhes. Certamente não é isso que as Escrituras nos falam a respeito de Deus. Elas nos mostram um controle absoluto de Deus, preservando o universo, o mundo físico, o nascimento e o destino do ser humano, o sucesso e o fracasso dos homens, sobre as coisas aparentemente insignificantes. Deus está presente, protegendo os justos, castigando os ímpios, suprindo as necessidades dos seus filhos e oferecendo a sua graça para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que são seus filhos. A mão de Deus, poderosa, transforma os acontecimentos, os processos da natureza, as ações dos homens. Deus permite a existência do mal. Ele não criou o mal, mas Ele permite a existência do mal. Ele usa o mal para os seus propósitos divinos, eternos. Ele disciplina a todos quantos Ele ama. Se os homens pretendem fazer prevalecer a sua vontade através do mal, se Deus permite que este mal prevaleça por um tempo, depois, no tempo de Deus, Ele transforma o mal para o bem. Foi isso que José, lá no Egito, aprendeu e contou aos seus irmãos. É isso que o apóstolo Paulo escreve: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A mão poderosa de Deus, que separa as águas do Mar Vermelho, para que o seu povo possa atravessar. Antes havia endurecido e depois amolecido o coração de Faraó. A mão de Deus que em
impede leões famintos de investir sobre Daniel. A mão de Deus que levanta e derruba os impérios do Egito, dos assírios, dos babilônicos, dos caldeus. Tudo está debaixo do controle desta mão do nosso Deus poderoso. Que privilégio nós pensarmos nisto. Nós não estamos vivendo debaixo de um imprevisto, de forças incontroláveis. Podemos nós não compreender aquilo que nos acontece, mas nós sabemos que há um Deus que está dirigindo todas as coisas. E Ele não faz questão que nós compreendamos, porque Ele sabe que em nossa limitação humana, nós não podemos perceber toda a grandeza dos seus propósitos, dos seus planos. E então o que Ele quer de nós é que descansemos no seu cuidado, é que não nos esqueçamos de que as suas mãos revelam o seu poder para cada um de nós. A mão de Deus que nos protege o seu povo escolhido. A doutrina da preservação explica a continuidade daquilo que Deus criou, mantendo as suas obras e os seus propósitos. Ele criou o universo e Ele mesmo toma a iniciativa de preservá-lo. Ele sabe que o universo depende das suas mãos. Ele conhece as leis que Ele próprio instituiu. Ele está presente em nossa vida, de uma maneira muito especial no coração dos seus filhos. Ele ama a justiça, Ele não desampara os seus escolhidos. Esses serão preservados na sua graça eterna. É por isso que Davi, no Salmo 57, proclamava: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas mãos me abrigo, até que passem as calamidades. Era um momento terrível na experiência de Davi. Ele estava lá na caverna e vê o seu grande inimigo Saul chegando. Ele e seus companheiros certamente temem pelo que pudesse acontecer. Saul sai, Davi está libertado mais uma vez. E ele diz: a sombra das tuas asas. É como que as paredes daquela caverna representavam para Davi as mãos de Deus protegendo. Quando Moisés se despedia do seu povo, lá no capítulo 33 de Deuteronômio, ele coloca uma bênção especial sobre cada uma das tribos de Israel, com exceção da tribo de Simeão. E para a tribo de Azer, diz assim Moisés: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Não temas, diz o profeta Isaías, trazendo a mensagem de Deus. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deus está sempre agindo em nosso favor. As suas mãos se voltam para nós, para nos proteger. Cada um tem
a sua própria experiência com Deus. Cada um conhece as suas lutas, os caminhos que temos atravessado, talvez caminhos escuros, penosos. Alguém pode estar ainda atravessando um deserto na sua vida cristã. Não nos esqueçamos, um momento sequer. Deus está conosco. Seja aquele momento triste da separação de um ente querido, o momento de uma enfermidade pertinaz, sejam problemas de desemprego, de despedidas, de saudades, sejam problemas de relacionamentos na família, com divergências, lutas, divisões. Deus até aqui nos tem ajudado, Ele nos tem livrado de males, Ele tem impedido que o nosso inimigo tome conta da nossa vida. Antes, com a tentação do inimigo, Ele sempre nos oferece o escape para nós não cairmos. Muitas vezes, talvez estejamos dizendo diante de Deus: por que isto? Por que tanto tempo isto? Por que não se resolve isto? E Deus está como que batendo em nosso ombro, dizendo: aquiete-se, fique tranquilo. A minha mão está dirigida para você. A mão poderosa de Deus. Tu és o meu povo. Por isso Deus estava mostrando a Israel que não poderia perder o sentido da sua vocação. O Deus que mostrava ao povo que haveria de ir para o cativeiro, mostrava ao povo que haveria um caminho de retorno, um caminho para Sião. É a mão de Deus que está guiando os nossos passos, colocando em nós a certeza, a segurança de que, apesar de todos os traumas, Ele mesmo nos dará a vitória. Ele tem aplanado os caminhos, Ele tem derrubado barreiras. Você poderia testemunhar isso na sua vida. Além dos problemas que você possui, você teria bênçãos para contar de como Deus está agindo em outras áreas da sua vida. Nós descansamos no Senhor, sabendo que Ele direciona a nossa vida. Todas as coisas estão sendo usadas por Ele para que os propósitos dele se cumpram em nós. É preciso nós estarmos investindo mais tempo com Deus para que esta mensagem se transforme em bênçãos para o nosso coração. Quem está tão envolvido com as coisas deste mundo, com as coisas temporais, talvez não tenha tempo para se envolver com as coisas eternas, espirituais. Quem dedica tantos pensamentos, cuidados e concentração naquilo que pertence a esta vida terrena, possivelmente não terá tempo para
refletir nas coisas de Deus. Aqueles que só têm palavras para falar com os homens, poderão não encontrar palavras para colocar na sua oração diante de Deus. Quem vive na dependência de Deus experimenta a bênção de sentir como a mão divina está dirigindo a sua vida. Nós pensamos assim em termos de todo o universo. Nós cremos assim em termos da vida da igreja. Não foi por um acaso ou por uma conveniência que vieram os missionários dos Estados Unidos, basicamente, para implantar a nossa igreja aqui no Brasil. Não foi por acaso que Blackford chega em São Paulo e começa a fazer o seu trabalho e organiza então a primeira igreja em 1865. Não foi por acaso que surgiu a Igreja Unida. Não foi obra do acaso a divisão da igreja em 1903. O nosso Deus soberano está dirigindo todo o tempo, cada dia, cada momento desta história. Ele tem os seus eternos caminhos. E assim como o salmista Davi, no Salmo 23, proclamava a sua segurança no pastor que guia pelos caminhos, nós também devemos ter essa certeza. A mão de Deus está conosco. E se nós podemos comemorar 150 anos, lembrando-nos como a mão de Deus nos tem guiado até aqui, por que haveríamos de nos preocupar com aquilo que está pela frente? Porque o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, que está aqui conosco, continuará eternamente cuidando da sua igreja, cuidando de você, cuidando de mim. Louvado seja o nosso Deus. Amém.